Pastor Adair, mas enfim, o senhor está com a palavra para nos trazer então essa palavra. São muitas famílias, muitos problemas sociológicos na sociedade, né? O que é problema sociológico, minha gente? Sociologia, eu quero falar com vocês hoje sobre uma matéria. Sociologia é uma matéria dentro dentro da teologia, não só dentro da teologia, mas todos aqueles que estão fazendo alguma faculdade, em alguma universidade, seja na UFRGS aqui, seja em tantas outras faculdades muito boas que nós temos aqui na região de Caxias, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas fora, né? Em Santa Catarina nós temos umas faculdades muito abençoadas. Então, todo aquele que está cursando sociologia é a ciência que estuda os atos e atitudes de um povo, de um bairro, de uma nação, de uma cidade, de uma igreja também. De uma igreja. Então, essa é a matéria, sociologia. É uma matéria muito profunda, minha gente, né? Estudar atos, atitudes de um povo, né, para conhecer, seja atos em qualquer área, na área política, na área religiosa, na área social, de trabalhos sociais, filantrópicos, ou também na área de igrejas, enfim, né? Essa é a matéria que estuda atos e atitudes. Dentro dessa matéria, então, nós estamos percebendo o que está ocorrendo na sociedade. Todos os meios que a gente observa estão sentindo dificuldade hoje, né? Estamos vendo aí um choque de geração muito grande, nós estamos vendo aí as dificuldades da evolução e dessa revolução da multimídia, os transtornos também psicoemocionais e também a facilidade de tanta informação. E nós também temos assuntos como esse que nós estamos abordando, imoralidade, né? A poligamia e também uma série de dificuldades que nós estamos observando. Procuramos trazer a visão bíblica, né? Espiritual, mas também não tem como fugir, minha gente, da razão social. E a palavra de Deus, ela não se contrapõe à ciência quando a ciência não está tendenciosa, né? E não está sendo manipulada por algum tipo de ideologia. Então, eu já vou passar a palavra para o nosso pastor Odair Filho, que vai dar o seguimento, então, prejuízos, pastor Odair, que temos visto por causa da imoralidade e por causa da poligamia e essa área sexual, né? É muito difícil de falar, mas não tem jeito. Ela faz parte do ser humano e faz parte de atos e atitudes de todos os seres humanos. Sim ou não, pastor Odair? É verdade, pastor José, o senhor tem total razão, né? Até o problema, especificamente sobre pornografia, quem não nasce com esse problema, a sociedade ou cria ou oferece. Então é algo que está em todos os lugares, impregnados em todos os segmentos, e em nosso tempo, hoje, à luz do dia, né? Então, falando especificamente sobre esse tema, pornografia, que estudando sobre isso, pastor, eu descobri que só tem um que se beneficia dessa questão, que é o mercado pornográfico. Fora o mercado, todos os envolvidos só têm prejuízos, só têm malefícios. Então, eu anotei aqui uma breve história, ou melhor, um breve histórico da origem da pornografia, porque ela não é coisa recente, não é coisa atual, não é de agora. Eu estava pesquisando e vi materiais que mostram que já havia representações de pornografia em selos cilíndricos dos sumérios, ou seja, 3.000 anos antes de Cristo, já tinha na história indícios de cenas de pornografia, de imagens de pornografia. Isso 3.000 anos antes de Cristo. Há também, agora passando para os tempos depois de Cristo, tem uma cidade famosa, porque foi destruída por um vulcão, a cidade de Pompeia, né, uma cidade romana, que foi destruída pelo vulcão Vesúvio. Também
encontraram algumas imagens pornográficas nas paredes, né, nos escombros desta cidade chamada Pompeia. Isso em 79 depois de Cristo. Ainda estamos falando do primeiro século. Então a humanidade ela sempre esteve inclinada a esse aspecto. Depois nós vamos ver que no século XV, já com o advento da imprensa, né, quando o material começou a ser impresso, então a pornografia também, concomitante, começou a ser impressa em panfletos, em livros. E depois, no século XVIII e XIX, ela se tornou mais amplamente disponível em forma de cartões, inclusive de cartões postais, né? E no século XX, ela se tornou ainda mais disponível por causa do surgimento da internet. E por conta disso, pastor Oséias, embora a pornografia exista há muito tempo, o acesso que foi facilitado e é ilimitado por conta da era digital, então esse problema pornográfico tem sido associado a problemas de saúde mental, de comportamento e também de relacionamento. E nós vamos ver muitos profissionais de saúde, especialistas em comportamento humano, alertando sobre os perigos da pornografia. Perigos da pornografia. Eu posso, já de imediato, aqui elencar 5 alertas que os profissionais da saúde dão a respeito. 5 alertas. Já posso começar com isso. 5 alertas que os profissionais da saúde dão sobre os perigos da pornografia e seus efeitos negativos na sociedade. Isso para que os irmãos que estão nos ouvindo, e todos aqueles que hão de ouvir, não pensem que é algo meramente religioso, ou a palavra de 2 pastores falando da moral bíblica para a sociedade. Nós estamos falando da área da saúde e da área da psicologia, que estão alertando sobre os perigos desse câncer chamado pornografia. 5 alertas. Primeiro, efeitos no cérebro. Estudos sugerem que a exposição frequente à pornografia pode afetar a estrutura e a atividade do cérebro, levando à diminuição da resposta dos estímulos sexuais normais, além de mudanças no humor e nos comportamentos e na percepção. Esse é o primeiro alerta. Efeitos no cérebro. Segundo, problemas de saúde mental. A pornografia pode levar a problemas de saúde mental, como ansiedade, depressão, baixa autoestima, problemas de relacionamento e vício. Este é o segundo alerta. Terceiro, comportamento sexual problemático. Alguns especialistas afirmam que a pornografia pode levar a um comportamento sexual problemático, como o aumento da infidelidade, do comportamento imoral, da violência sexual e da exploração sexual. Quarto, problemas de relacionamento. A pornografia pode levar a problemas de relacionamento, como a falta de intimidade emocional e sexual. Isso no casamento. Infidelidade, baixa satisfação sexual e dificuldades de comunicação. E em quinto lugar, o quinto alerta, que os profissionais da área da saúde e especialistas em comportamento humano estão dando. Impacto na sociedade. A pornografia pode ter um impacto negativo na sociedade como um todo, como a desumanização e a exploração das mulheres. A mulher é objetificada, né, na pornografia, ela se torna um objeto, ela é desumanizada. A perpetuação da violência sexual, a objetificação sexual e a normalização de comportamentos sexuais não consensuais, ou seja, estupros. Então, isso são profissionais, pastor Oséias, falando a respeito dos efeitos negativos do consumo da pornografia. Então, é importante que as pessoas estejam cientes dos efeitos negativos da pornografia e busquem ajuda.
precisam buscar ajuda, porque vai dar problema, vai ter problema mental, comportamental, relacional, e é melhor, então, buscar ajuda enquanto é tempo. O que a gente percebe, pastor? A gente percebe que tem que ter coragem para falar essas grandes verdades. São grandes verdades, é um problema sociológico que o pessoal mascara e diz que isso aí é coisa de religião. Mas o que acontece? O que acontece é que essa verdade, esses 5 alertas que o senhor está dando aí, são muito pouco falados. E quando a gente coloca isso à exposição, aí muita gente, nós começamos a entender o porquê de tantas atitudes e o porquê de tantos problemas nos relacionamentos conjugais. Há muitos problemas advindo de, como por exemplo, um alerta que o senhor deu aí, que é assustador, é a questão do mau humor. É capaz de alguém botar as mãos na cabeça e dizer, pastor, mas então é por isso que há tanto mau humor assim, né? Então são poucos, às vezes, claro que não é uma via de regra, não é todo mau humor, mas que causa isso, né, a ponto de deixar as pessoas sem controle mais. Então a gente percebe. Seria bom aí, pastor, o senhor repetir os 5 alertas. Claro. Porque uma dessas síndromes aí, né, pode estar correlacionado com isso. E esse assunto aí não é só adultos, né? Porque hoje a pornografia ela está adentrando todas as faixas etárias por causa da facilidade. Pastor, Eu falava sobre os pais que conseguem levar os seus filhos até os 18 anos para depois liberar um celular, um iPhone sem senha, né? Aqui em casa, pelo menos, eu tento fazer isso, né? Senha. A minha senha é dividida com a esposa, a senha dos filhos menores de 18 anos, porque eles querem que usar esses meios de comunicação bem particulares sem senha. Então, mas não aparece ninguém aí para dizer que é direito do pai, né? É direito do pai ter essas normas de fiscalização com quem a criança se relaciona, né? E o direito da senha, né? O pai pode ter o livre acesso no celular do filho e da filha que tem menos de 18 anos. E aí a gente está vendo uma série de coisas. Pastor Odair, o número de suicídios na nossa região da Serra aqui é muito grande. E da onde sobrevém isso? Também de assuntos ocultos, assuntos sociológicos não abordados e não alertados. Que Deus abençoe a sua inspiração aí, que hoje está sendo alertado isso para o povo. O senhor tem total razão, pastor. Muito do que está acontecendo na sociedade são problemas psicológicos causados por comportamentos que realmente são escusos, mas que precisa ser, sim, a gente se dar esse alerta. O senhor estava falando do mau humor, então eu quero aqui apenas esclarecer. O mau humor, ele é característico de alguns temperamentos, né? Então, a pessoa, por exemplo, que tem um temperamento melancólico, ela é naturalmente mal-humorada. A pessoa que tem o temperamento colérico, ela é naturalmente, também ela tem uma tendência ao mau humor. Fleumático também. Então, isso é característico do temperamento. Agora, o mau humor que transtorna a personalidade da pessoa, uma pessoa que não era mal-humorada e passa a ser, tem algum problema. Ou uma pessoa que tem tendência ao mau humor por causa do temperamento, mas isso está potencializado, é muito mau humor, é exagerado,
então também tem algum problema, precisa ser analisado. Como o senhor pediu, eu repito os 5 alertas. Primeiro, efeitos no cérebro. Falamos, então, que pode a pornografia pode afetar a estrutura e a atividade do cérebro. Aqui não estamos falando de mente, né? Nós não estamos falando de emoção, estamos falando do físico. Estamos falando do cérebro. Pode afetar a atividade cerebral. Problemas de saúde mental, agora é mente, não é cérebro. Mental. Causa ansiedade, depressão, baixa autoestima, problemas de relacionamento e vício. Vício aqui não é apenas o vício na pornografia. O vício da pornografia pode levar a outros vícios. Assim como os outros vícios vêm por conta de querer se encobrir algum outro problema, né? E em terceiro, comportamento sexual problemático. Então, vai ter a pornografia em si, por exemplo, no casamento, já é infidelidade. Foi isso que Jesus ensinou. A pornografia, o consumo da pornografia no casamento é adultério. O Senhor Jesus já falou sobre isso. Então, é o que os profissionais de saúde e comportamento humano estão dizendo. Violência sexual e exploração sexual. Em quarto lugar, problemas de relacionamento. Então, falta de intimidade emocional e sexual, infidelidade, baixa satisfação sexual e dificuldade de comunicação. Impacto na sociedade. Então, a desumanização e a exploração das mulheres. A perpetuação da violência sexual e a objetificação sexual e a normalização de comportamentos sexuais arriscados e não consensuais. Então, já parte aí para a violência, né, pastor Osés? Então, o mundo pornográfico, ele não vende só material pornográfico. Ele vende ideais, conceitos e valores pornográficos. Então, a pessoa é formada por esses ideais, por esses conceitos, por esses valores. E Satanás sabe disso. Como falamos na live passada, sabendo disso, sabendo que o ser humano ele pode pecar muito com aquilo que vê, então a indústria pornográfica nas mãos de Satanás é algo, pastor Osés, surreal, a indústria pornográfica. Então eu tenho aqui alguns dados que são estarrecedores, pastor Osés. Veja, a pornografia é um negócio. O livro que eu extraí esse dado, ele foi editado, se eu não me engano, no início dos anos 2000. Então, ele tem um dado de 2006. Em 2006, pastor Zé, vamos lá. Em 2006, veja bem, a receita total da indústria pornográfica foi de 97,6 bilhões de dólares. Em 2006, a indústria pornográfica teve uma receita de quase 100 bilhões de dólares. Para a gente ter uma ideia do que é isso, faz-se uma comparação. Somando a receita da Microsoft, do Google, da Amazon, da eBay, Yahoo, Apple e Netflix juntas, não deu a receita da indústria pornográfica só no ano de 2006. É estarrecedor, é surreal. A cada segundo, 3 mil dólares são gastos em pornografia. A cada segundo, 3 mil dólares são gastos em pornografia. A cada 39 minutos, um novo vídeo pornográfico é lançado. E a cada dia são criados 266 novos sites pornográficos online por dia. 266 novos sites pornográficos. Então, pastor Oséias, a humanidade está sendo bombardeada com a pornografia. Satanás sabe que isso vai causar muitos males emocionais, psicológicos, espirituais. Satanás sabe que vai afastar as pessoas de Deus. Veja esse dado.
são lançados 11 mil novos filmes pornográficos por ano. Pastor Oséias, 11 mil novos filmes. Sabe quantos filmes Hollywood lança por ano? 400. Meu. A indústria pornográfica lança 11 mil novos filmes por ano, pastor. Então, é algo estarrecedor, como eu já disse, porque a indústria pornográfica ela não envolve apenas a produção de filmes. Ela envolve banqueiros, produtores de software, empresas de cartão de crédito, provedores de internet, empresas de cabo, empresas, cadeias hoteleiras. Só em 2007, a indústria pornográfica obteve 500 milhões em receita anual apenas das cadeias hoteleiras. Então, é muito dinheiro envolvido, pastor Oséias, a coisa é muito mais séria do que se pode imaginar. Pastor Odair, realmente, a pornografia está destruindo a memória de muita gente, né? A ansiedade é o mal do século. E nós estamos observando tudo isso e a irmã está alertando, né? Então, tá. Pastor Odair, vamos dar agora mais um tempo com o senhor aí para falar sobre esse assunto. Está destruindo vidas e destruindo famílias. Pessoas estão perdendo a alma, no sentido de mente, alma no sentido de mente, porque a mente está sendo perturbada com esses transtornos por conta do consumo da pornografia. Pastor, quero falar sobre a pornografia em Provérbios, capítulo 5. Claro que o capítulo 5 de Provérbios fala sobre a prostituição. Só que o que pouco se comenta é que não existe prostituição sem pornografia. E não existe pornografia sem prostituição. Onde houver uma prática de prostituição, há a pornografia. E vice-versa, porque elas estão relacionadas no sentido de que ambas exploram o corpo humano. Ambas fazem do corpo humano apenas um objeto de prazer sexual. Então, em Provérbios capítulo 5, a gente vê, dos versículos 3 ao 6, que a pornografia parece doce, mas conduz à destruição. Versículo 7 ao 11, a pornografia desperdiça o tempo da pessoa, a energia da pessoa e o dinheiro da pessoa. Dos versículos 12 ao 14, a pornografia conduz a remorso e a vergonha. Tudo que aqueles alertas que os profissionais de saúde e de comportamento humano estavam dizendo, Provérbios capítulo 5 também já está afirmando. Já afirmou muitos séculos antes do próprio Jesus. Há mais de 2000 anos atrás. O senhor falou do remorso. E da vergonha. O senhor falou da vergonha. Aí eu me lembrei de outra, pastor. A extorsão e golpes que nós estamos vendo hoje todo dia na TV. Muitos golpes. Muitos golpes. Há um crime chamado, pastor Oséias, o senhor até falou aí com o pastor Marcos Jones, ele pode até falar sobre o crime chamado crime cibernético, chamado pornoterrorismo. O senhor sabia que existe esse crime? Pornoterrorismo. Exatamente nesse sentido de a pessoa usar de imagens íntimas de alguém e fazer um terrorismo a essa pessoa com relação a isso. Então, existem muitas consequências, né, deste consumo de pornografia que se envolve com isso. Em quarto lugar, Provérbios capítulo 5, do versículo 15 ao 20, mostra que a pornografia é um pecado contra o cônjuge, ou contra a esposa, ou contra o marido, dependendo de quem está praticando ou consumindo a pornografia. Então é adultério
Consumir pornografia dentro do matrimônio é adultério. Em quinto lugar, versículo 20 do capítulo 5 de Provérbios, a pornografia é pecado contra as mulheres envolvidas e seus maridos. Em sexto lugar, a pornografia pode parecer secreta, mas é vista por Deus. Versículo 21. As pessoas pensam estar ocultas, escondidas, mas Deus está vendo. Versículo 22 mostra que a pornografia escraviza. E por último, no versículo 23, a pornografia conduz a juízo. Então, parecer, pastor, da Bíblia Sagrada, uma vez que nós já demos aqui alguns alertas da área da saúde, da área do comportamento humano, questões psicológicas. Então, nossa função também como homens de Deus, como sacerdotes, falar. Eu tenho aqui dezenas de textos bíblicos, mas estamos dando um parecer muito sintético a respeito. Por exemplo, só apenas o capítulo 5 de Provérbios. Eu tenho, pastor, prejuízos gerados pela prostituição, pela pornografia, prejuízos econômicos. Veja, aspecto econômico na vida da pessoa. Que prejuízo a pornografia causa? Primeiro, há uma queda no desempenho do trabalho. A pessoa vai parar, vai deixar de desempenhar bem no seu trabalho, independente da função que vem exercer. Segundo, perda de emprego, causa-se até demissão. Terceiro, custos médicos associados a doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, olha só, 3 prejuízos econômicos. Prejuízos no aspecto social, aumento da violência sexual, objetificação das mulheres, o vício em pornografia, impacto negativo nas relações interpessoais, o problema relacional, impacto negativo na autoestima, no bem-estar psicológico. Em sexto, há uma dessensibilização à violência. A violência passa a ser normalizada. A pessoa passa a ficar fria com relação à violência. Comportamentos sexuais inadequados, em sétimo lugar. E oitavo, há uma cultura em que a violência sexual é tolerada ou normalizada. Então, veja, aqui eu falei de 8 aspectos de prejuízos de consumo da pornografia na sociedade. Falei da economia, falei do aspecto social e no aspecto psicológico, pastor. Algumas pesquisas mostram que o consumo excessivo de pornografia pode levar a problemas de relacionamento, diminuição da satisfação sexual, emocional, ansiedade, depressão. O vício em pornografia leva a uma sensação de falta de controle e vergonha, o que pode levar a um ciclo de consumo compulsivo. Isso pode afetar negativamente a autoestima, a confiança das pessoas e em suas habilidades relacionais. Tem prejuízos do aspecto conjugal, tem prejuízo no aspecto religioso, tem prejuízo no aspecto espiritual. Não sei se vamos ter tempo de falar de todos esses aspectos, pastor, mas o problema do consumo da pornografia é muito grande, é abrangente, é muito extenso, por isso é muito sério e precisa ser debatido. A questão que a Bíblia ela tem uma intenção, mostrar para o ser humano o caminho da vida, para que ele evite o caminho da morte. Mas a escolha final é desse ser humano. Esta é a intenção da Bíblia. Então, toda vez que a Bíblia diz um não, ela está dizendo que se ultrapassar esse não, a pessoa vai lidar com consequências que eram evitáveis, que podiam ser evitadas. A Bíblia, ela é o caminho que conduz a Deus, porque é a palavra, que é o próprio Senhor Jesus. Essa é a intenção bíblica, levar o homem novamente a Deus, porque fora de Deus, a morte é eterna. Então, nesse sentido, eu concluo, uma vez que a hora está avançada, pastor Oséias, com um ponto de vista bíblico sobre a pornografia.
Eu vou ler aqui o que eu anotei a respeito disso. O que a Bíblia diz a respeito da pornografia. Quero lembrar que pornografia e prostituição são duas palavras aliadas, atreladas, porque ambas fazem com que o ser humano objetifique o corpo humano. Então, a pornografia é vista como uma forma de imoralidade sexual e é condenada pela Bíblia. A Bíblia condena a imoralidade sexual em todas as suas formas. Então, a pornografia é uma delas. A imoralidade sexual é vista como pecado e uma violação dos mandamentos de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 6, 18, está escrito: fugir da prostituição. Então, prostituição atrelada à pornografia. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então, em Mateus 5:28, Jesus disse que qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração já adulterou com ela. Veja como a Bíblia trata a questão da imoralidade, a sutileza da palavra, dizendo que muitas coisas que o homem considera normal, ou sem problemas, ou sem muita importância, a Bíblia está dizendo, sim, para Deus tem muita importância. Pecar contra o seu próprio corpo é pecar contra o templo do Espírito Santo e a morada de Deus. Olhar com uma intenção impura já é o cometimento do pecado, já é a consumação do ato. Isso diante, nós temos que nos lembrar que estamos falando do olhar de Deus, do olhar santo de Deus. E a Bíblia orienta o homem com relação a isso, porque o salário do pecado é a morte. E é isso que Deus quer evitar, que o ser humano herde. O pecado vai fazer com que o ser humano herde a morte. O consumo da pornografia é visto como uma violação dos compromissos conjugal, de uma forma, então, a desrespeitar e objetificar outra pessoa. Desrespeita o cônjuge ou a cônjuge e objetifica a outra pessoa que está sendo, o objeto da pornografia. A Bíblia ensina que a sexualidade deve ser expressa de forma saudável e dentro do contexto de um relacionamento conjugal comprometido, o casamento. É importante lembrar, pastor, mesmo diante de tudo isso, é importante lembrar que a Bíblia também ensina sobre a importância da misericórdia, do perdão e da busca pelo arrependimento. Se uma pessoa cometeu o erro de consumir a pornografia, a Bíblia ensina que ela pode buscar o perdão de Deus e se esforçar para mudar o seu comportamento através do arrependimento. Então, esta é a visão bíblica sobre a pornografia. Eu concluo dizendo, só mencionando, só citando, 12 razões para desistir da pornografia. 12 razões para desistir da pornografia. Primeiro, a pornografia destrói a sua visão a respeito do sexo. Segundo, a pornografia destrói a sua visão sobre as mulheres. Em terceiro lugar, a pornografia destrói a visão das mulheres sobre si mesmas. Em quarto lugar, a indústria pornográfica abusa das mulheres. Em quinto lugar, a pornografia é pecado contra o cônjuge. Em sexto lugar, a pornografia destrói famílias. Em sétimo lugar, a pornografia é escravizante. Em oitavo lugar, a pornografia corrompe o seu caráter. Em nono lugar, a pornografia desperdiça seu tempo, sua energia e seu dinheiro. Em décimo lugar, a pornografia enfraquece seu relacionamento com Deus. Em 11º, a pornografia enfraquece seu serviço a Deus. Em 12º,
A ira de Deus é contra as pessoas que consomem pornografia. 12 razões para deixar a pornografia, segundo o parecer bíblico. Poderíamos, pastor, mencionar também a questão de que a pornografia no ministério. Só que isso eu gostaria de falar em um grupo fechado.